Tiago, bem-vindo. Obrigado por ter aceito o convite de bater o papo com a gente. Nada, sempre bom conversar com vocês. Conta pra gente o que eu acho que é o mais interessante sobre vocês, é que vocês são tão novinhos. E eu lembro quando vocês vieram aqui Não que a gente... tanto, né? Que eu já falei, já passei dos 30. Não, mas tô vocês com vieram 21, aqui mas... quando? Foi 2021 ou 2020? Foi, Não, o processo todo começou em 2019. E quando vocês vieram aqui, que vocês primeira vieram visita. a primeira vez? 2021, foi logo 2022. Logo depois que da liberou a foi. pandemia. E aí eu me lembro assim, claramente, eu ficava... Mas eles são tão novos, eles vão abrir negócio. Eu me lembro dela eles falar são isso. tão planejados. E como que foi essa ideia de empreender? Você tinha algum background no Brasil? Você Sim. já trabalhava? Da onde veio essa... Então, sempre tive essa vontade, porque eu venho de uma família empreendedora. Então, meu avô, ele é português, ele migrou pro Brasil. E com 16 anos ele já abriu o primeiro negocinho dele. E meus pais, eles tinham uma rede de supermercados no Brasil. Então, assim, eu comecei na faculdade, fazendo administração de empresas, fui pós-graduado em gestão estratégica no varejo. Então, eu sempre tive a vontade de empreender. Tava na veia. Exatamente. Mas a minha vida profissional começou em grandes empresas. Então, trabalhei na Accenture para ganhar experiência, trabalhei na Coca-Cola, no Brasil também para ganhar experiência. E depois fui trabalhar com os meus pais. Então, mas eu sempre tive vontade de abrir o meu próprio negócio e vendo o mercado, né, econômico, como é que estava no Brasil, as tendências de piora, a Ju jogou a ideia, por que a gente não vai para os Estados Unidos? Porque ela já tinha morado aqui nos Estados Unidos. E a gente começou a planejar para vir e abrir um negócio aqui nos Estados Unidos. Uma mudança grande, mas que pelo fato da gente ser novo, a gente ainda não tinha tantas raízes, né, segurando a gente no Brasil. A gente ainda não tinha filho, o que é uma mudança muito mais demorada e complexa. Então a gente falou, cara, a hora de arriscar é agora. Vamos tentar. E graças a Deus deu certo. A gente está aqui com a loja, né, com a Cinnaholic, que a gente abriu uma franquia no sul de Tampa. E como é que vocês chegaram até essa franquia? Então, a gente contratou uma consultoria aqui nos Estados Unidos que analisou o nosso perfil de empreendedor. Vocês primeiro determinaram que vocês queriam trabalhar na área de alimentos e bebidas ou não? Eles também fizeram esse estudo? Porque tem gente que escolhe trabalhar na parte, por exemplo, uma academia, alguma coisa que tenha a ver com físico. Tem outras pessoas que... A gente tem clientes que compraram gráfica. Então, são modelos de negócios... Eu acho que vai depender muito da experiência do que a pessoa tinha como trabalho no Brasil. E a gente escolheu justamente por isso. Como eu tinha uma experiência no ramo alimentício, por conta dos supermercados, que eu trabalhava com os meus pais, a gente escolheu partir para uma franquia de alimentação. Porque eu acho que é um dos mais difíceis e o que mais requer trabalho todos os dias da semana, o tempo inteiro. E você tá ali, quem fica no front of the house, né, tá em contato direto com os consumidores, né? Claro. Então eu fico mais no back of the house e a Ju fica mais no front of the house, atendendo as pessoas. Mas a gente escolheu por conta disso, pela experiência prévia que eu tinha com o ramo de alimentação, entendeu? Então foi mais tranquilo pra gente conseguir se adaptar e empreender nessa área. E aí Tampa surgiu justamente pela Cinnaholic, porque a gente não conhecia a Tampa. Na verdade, a gente só conhecia por conta do Busch Garden. Como todo mundo. Exato. E aí Orlando já estava fechado, já tinha um investidor que tinha comprado 5 franquias da Cinnaholic em Orlando. 5 já? 5. E nenhuma aqui, uau. Nenhuma Interessante. Aqui. Só que com a pandemia eles desistiram de abrir, então hoje o mercado de Orlando está aberto. Então foi na época feito pra gente vir pra Tampa. Você disse que não tem nenhuma em Orlando? Nenhuma. Olha. Nenhuma. Então, normalmente acontece do avesso. As pessoas definem onde querem morar e aí definem qual vai ser o tipo do negócio que elas vão abrir. Então, para vocês viram a oportunidade. Abertos. E aí, eles falaram de Tampa, aí vocês fizeram o quê? Vocês começaram a pesquisar? Deixa eu ver se esse lugar aqui é legal. Exato, aí a gente começou a pesquisar, a gente começou a ver vídeo no YouTube, ver influenciadores no Instagram. Foi assim que a gente chegou em vocês, né? Eu consumi praticamente todos os vídeos que vocês tinham na época no canal de vocês. E aí eu te mandei uma direct, foi assim que a gente se conheceu. E foi isso, comecei a consumir conteúdo de Tampa, vi que, era muito parecido Tinha muito mais a ver com o Rio, isso que eu ia falar. Exatamente, era muito parecido com o Rio. E só que a gente falou, cara, agora a gente tem que ir lá pra conhecer, né, a cidade. E aí eu vim com a Ju em 2019, a gente ficou apaixonado por Tampa. Muita coisa ainda estava em construção, né, porque... Tem Tampa antes da pandemia e Tampa depois da pandemia. Com certeza. Foi em 2019 que vocês vieram no Office pela primeira vez? Não, foi
Foi em 2019? Então, eu acho que foi em 2019. Eu antes da pandemia. Foi em 2019, então. Foi. E aí, olha só, eu vi essa mensagem aqui em 2022. Você falou, oi Corina, tudo bem? Quanto tempo a gente não se fala, né? Vendo? Então a gente já fazia tempo que nos falava. Isso. Meu visto e o da Ju foi aprovado. Além disso, a obra da South Howard está finalmente chegando ao final. Isso foi 2022. Foi isso mesmo. Foi em 2019 que a gente veio, porque a gente fechou o contrato de leasing em 2019, que era pra gente abrir em 2020, né? Mas a pandemia atrasou tudo. Atrasou a obra do proprietário no prédio, atrasou o nosso visto. Mas foi isso, foi em 2019 mesmo que a gente veio e a gente se viu pela primeira vez. Verdade. E foram vocês que indicaram pra gente a Realtor de commercial, né? Que a gente encontrou o ponto comercial. Que foi a Georgia. Foi, exato. Vocês que indicaram também o General Contractor, que fez a nossa loja e vai fazer a nossa segunda loja. Ele tá fazendo a próxima. Então, assim, agradeço muito a vocês, porque sem contrapartida nenhuma, vocês, ajudaram a gente muito nesse processo. Muito, muito, muito. E foi um processo difícil pra vocês? Cara, foi muito. Justamente por isso, né? Porque veio uma pandemia. Então a gente ficou 2 anos no Brasil, quase 3, sem ter perspectiva de quando a gente ia conseguir vir. Exatamente. Mas deu certo. Demorou um pouco, mas deu tudo muito aconteceu certo, porque já tá indo pra segunda unidade. Exato. A gente vai abrir a segunda loja provavelmente em novembro ou dezembro. Mas assim, obra a gente nunca sabe, né? Porque pode ser que atrase um pouco. Agora mesmo as plantas estão no condado. Então o Páscoa está fazendo os reviews das nossas plantas, mas a gente espera começar a obra no mês que vem, da segunda loja. Bom, vocês têm um negócio de sucesso, reconhecido por diversas entidades em Tampa, vocês fazem catering também, muitas grandes empresas conhecem vocês, vão abrir a segunda. O que você acha que foi o ingrediente mais importante para esse sucesso? Foi o trabalho de vocês, o planejamento de vocês, ou foi um pouco de sorte, ou foi economia, foi tal? O que você contribui para esse sucesso de vocês? Então, teve um fator, um pouco de sorte, né? Porque se a gente realmente vem antes da pandemia, provavelmente a gente não ia sobreviver, né? Se a gente tivesse com 2 ou 3 meses de loja aberta depois da pandemia, não teria como a gente... Então a gente veio num período que tudo estava voltando, estava super aquecido, foi muito bom pro negócio. Nosso trabalho também, cara... 100%, porque tem muita gente que fala, vou abrir uma franquia, vou deixar na mão de funcionário tocando, e não dá certo. Não funciona. Uma franquia é um negócio como qualquer outro, você tem que estar trabalhando, você tem que estar no... Tem que colocar a mão na massa. Exatamente, é aquilo, o olho do dono é que engorda o boi, então você tem que estar no dia a dia da operação. Então, assim, a gente está muito na operação, muito. Isso fez total diferença. Nosso planejamento também, com certeza, a gente estudou diversos tipos de negócio, diversas franquias. A gente entrou em contato com outros franqueados antes de poder fechar com a Cinnaholic para ver se os números que eles apresentavam pra gente fazia sentido. Exatamente. Por mais que a franquia ela não possa te apresentar números reais, eles te dão um percentual de lucro, vocês têm ali mais ou menos a ideia de quanto fatura, mas essa conversa prévia, né, com outros franqueados foi muito, muito boa. Então, com certeza, é uma mistura de fatores. Sorte com preparação, com oportunidade, com trabalho. Então, uma mistura disso tudo fez a gente estar aqui hoje. E como é trabalhar em casal? Os dois juntos? A gente... Morar junto e ir pro trabalho junto? Escuta muito essa pergunta, muito. Tem casais de amigos que falam, cara, se a gente tivesse que trabalhar junto, a gente ia se matar todos os dias. E eu e a Ju, a gente se dá muito bem. Isso é muito bom. A gente conseguiu dividir muito bem as funções para um também não se meter no trabalho do outro. Então, ela cuida do front of the house, cuida dos funcionários. Eu cuido mais do back of the house, cuido do marketing, cuido das finanças, cuido das compras. Então, a gente conseguiu dividir bem para ninguém ficar sobrecarregado e para que também não tenha briga, né? Óbvio, 2 chefes no mesmo departamento. Uma faísca ou outra tem, mas isso com qualquer sócio. Sim. Sendo marido ou mulher, sendo amigo, ou sendo sócios que a vida te trouxe, né, durante o caminho, sócio investidor, sócio operador, enfim. Sempre vão ter rusgas, mas aí depende de como você vai levar isso. E a gente se leva muito bem. Eu vejo muito os seus posts no Instagram, que você é flamenguista. O que mais você sente falta do Maracanã, Brasil? sem dúvida nenhuma. Eu ia quarta tinha jogo no Maracanã? Eu ia. A Ju ficava desesperada porque, assim, o deslocamento é perigoso, né? Mas, cara... Isso é uma das coisas que você mais sente falta. Óbvio que família e os amigos, né?
Mas também entra nessa conta do Maracanã, porque meus amigos, a maioria também é flamenguista, então a gente ia todo mundo junto pro jogo. Meu irmão também ia comigo pro jogo. E você foi assisti-los aqui agora nessa última? Fui na Copa do Mundo de Clubes. Fui pra Orlando, aí vi Flamengo e Los Angeles, em Orlando. Fui pra Miami também, aí vi Real Madrid, adoro futebol. Então, tendo jogo de futebol, não sendo só do Flamengo, mas acho que a principal falta depois de... saudade, né, que eu tenho do Rio, depois de amigos e família, é do Maracanã, é de ver jogo. Então você não se adaptou aqui, assim, escolher um time pra seguir? Então, eu gostei muito de hóquei no gelo. Pois é, vocês estão tão pertinhos ali do... Então, de vez em quando a gente vai ver, eu gostei muito, porque lembra um pouco do futebol pelo fato de ter que fazer gol, e assim, é muito dinâmico, e o americano para esporte, isso a gente também tem que tirar o chapéu, porque eles... não é só esporte, é entretenimento. Então, qualquer coisa que você vai ver... eu não gosto de basquete. Se você for num jogo de basquete, você vai se envolve. adorar. Exato. Né? Exatamente. É um show à parte. É um show. Então, isso a gente também tem que tirar o chapéu para os Estados Unidos, porque eles sabem fazer dinheiro, transformar tudo em um entretenimento, tudo em... É bem isso mesmo. E mais um ponto positivo, desculpa. Mais um ponto positivo aqui de Tampa Bay, né? Essa cena esportiva nossa aqui é fantástica. A gente tem time de beisebol, a gente tem time de hóquei, a gente futebol tem time de futebol americano. Agora tem time de soccer feminino. E vocês trabalham pra caramba, de domingo a domingo. O final de semana de vocês é segunda e terça. O que vocês mais gostam de fazer? É descansar ou tem alguma atividade? Então, geralmente segunda a gente tira pra descansar mesmo, né? Ficar de molho em casa. Mas óbvio que a gente nunca descansa porque dono de negócio tá com o telefone ali 24 horas, 7 dias na semana ligado. Então a gente tá sempre falando com as funcionárias, fazendo pedido, né, pra fornecedor, enfim. Só que segunda-feira a gente tira o dia pra ficar mais em casa. E terça-feira a gente sempre procura ir pra algum restaurante. A gente gosta muito de ir pra São, a gente já tava conversando antes. Aquela área ali de São Pete é bem legal do pier. Então a gente sempre vai dar uma caminhada ali, dar uma andada. Mas o que a gente mais gosta de fazer é sair pra comer. Vocês têm restaurantes favoritos? O Ceviche, ali de São Pete. A gente adora a comida espanhola, né, de tapas, tem paella, a gente ama comida... Mas aquela região ali também do sul de Tampa toda, pô, é sensacional. Water Street é muito bom. O Armand, a gente adora ir lá também. Sempre que tem evento, a gente tenta ir. Muito legal, muito legal. Sempre que vem alguém visitar a gente leva no Armand Você leva pra passear ali? Porque tem toda aquela região do River Walk, né? Que dá pra gente caminhar bastante. E tem vários restaurantes ali dentro. Lembra aqueles Time Out Markets, né, da Europa? Então, assim, a cena gastronômica aqui de Tampa, né? Cresceu muito nos últimos anos e, assim, sensacional. Muito bom. E como é que está a morar em uma mudança? Muito legal, foi. A gente morava em Citrus Park, né? Num apartamento alugado. E agora a gente financiou, né? Uma casa... Graças a vocês, né, que acharam essa oportunidade pra gente e foi tudo muito rápido, um processo tudo muito fácil e a gente se mudou pra um subúrbio que não tá mais tanto subúrbio, né, que tá crescendo muito, é uma das regiões que mais crescem aqui em Tampa, só que a gente ainda tem esse sentimento de subúrbio, né, tem muita área verde, muita fazenda, ainda mais naquela região ali que a gente tá bem na divisa ali com Zephyr Hills. Então a gente tá adorando morar ali. Uma calma, um silêncio. E morar numa casa própria é diferente, né? Do que você morar num apartamento. Então a gente tá adorando. Por mais que seja um chão, né? Até a loja. Hoje, que a nossa loja fica no sul de Tampa. Então a gente pega ali uns 40 minutos. Mas também a estrada é maravilhosa, né? Uma reta. E vocês, chegaram a Tampa porque a Cinnaholic trouxe vocês para cá. Como é que foi o processo de Wesley Chapel? Foi também o business que levou vocês para lá ou vocês escolheram Wesley Chapel? Como foi? Não, foi o business. A gente já sabia que o Wesley Chapel estava crescendo muito e a gente queria um local que não fosse tão perto da nossa primeira loja. Então, 35 minutos, 40 minutos de carro, fazia sentido a gente abrir uma segunda loja da Cinnaholic. E aí surgiu a oportunidade de um mall novo, né, que está sendo construído. E a gente começou a negociar com eles. A gente já sabia que a gente queria abrir em Wesley Chapel. E a gente fechou o leasing da loja primeiro e depois foi procurar casa em Wesley Chapel. Porque faz mais sentido agora a gente morar num lugar mais próximo da segunda loja, que vai precisar muito mais da gente estar lá, né, na abertura. Verdade. Ali, os primeiros 6 meses a gente tem que estar lá full time. Não tem jeito. Até a operação tá rodando certinho, os funcionários estarem habitados, né, com a operação do dia a dia. Então a gente precisa estar mais perto dessa segunda loja. Então foi por isso que a gente procurou ir morar em Wall também. Mas a gente já conhecia Wesley Chapel, porque a gente tem um casal de amigos dos meus pais, né, que vieram morar em Wesley Chapel e estão morando na nossa rua, onde a gente está morando. Legal.
É o subúrbio mesmo americano que a gente sempre teve o sonho no Brasil de vir e ter uma casa. Começar a construir a família. E o que vocês mais gostam, assim, de Tampa, que foi uma surpresa? Porque vocês não conheciam, vieram super focados nos business de vocês. Teve alguma coisa, assim, que você nem imaginava que ia ser assim? Foi uma surpresa? Boa? Cara, eu acho que o tamanho que Tampa se tornou, né, com o passar dos anos, a gente esperava que fosse uma cidade menorzinha, que não tivesse nada a ver, assim, com Downtown Orlando ou Downtown Miami. E hoje, se você vai em Downtown Tampa, é uma cidade viva, é uma mini... Então, isso pra gente foi, assim, foi bastante diferente do que a gente esperava. Por mais que foi o que eu falei, a gente veio em 2019 e a gente viu todas essas construções acontecendo, a gente não esperava que Tampa fosse tomar essa proporção. E enquanto a gente estava no Brasil também, a gente viu o Zillow, Tampa em 2020, 2021, sendo a cidade mais procurada dos Estados Unidos. Quando a gente começou o nosso planejamento, o nosso processo em 2019, isso não existia. Tampa não era tão falada. Foi 2021 que a gente mais trabalhou? Foi. Eu acredito. Foi uma loucura. Eu acredito. Eu acredito. Então, a gente vendo isso do Brasil, a gente falou, caramba, então, assim, Tampa tá se tornando algo que a gente não esperava. E a gente amou, adorou. Até porque a gente ama Nova York, a gente é bem urbanoide também. Por mais que agora a gente more, né, no subúrbio, que faça mais sentido com a nossa fase de vida. A gente gostou muito do que a gente viu de Tampa. Pois é, eu pensei que vocês fossem escolher algum lugar no sul de Tampa, ali pertinho, perto de Downtown. Downtown é difícil de comprar, de adquirir um imóvel, mas... Sim. Quando vocês decidiram que vocês iam comprar, eu achei que vocês iam procurar um lugar menos Wesley Chapel. Fiquei surpresa. Pro futuro, sem dúvida. A gente é apaixonado ali por aquela área do sul de Tampa. A rua mesmo ali, aquela Morrison, do lado da nossa loja. As casinhas lindas, aquela rua com a árvore fechando, né? A rua, as árvores. Então, assim, é bem legal. A gente gosta muito. Só que faz mais sentido pro nosso momento de vida e pela segunda loja, a gente ir morar em West agora, pelo menos nos próximos aí 5 anos, tá mais próximo da segunda loja. Mas a gente ama aquela área ali. Ama. Parece a zona sul do Rio, né? Se a gente for pensar assim, parece casas mais antigas, dá pra fazer alguma coisa a pé. Exato. Isso nos Estados Unidos é muito difícil, você fazer alguma coisa a pé. Você tem que pegar o carro pra tudo. E aquela área ali do Soho, de Tampa, né? South Howard, que é onde a gente tem a loja, é uma rua que tem vários restaurantes, vários bares, então você consegue fazer tudo a pé. Tem academia, então parece muito o Leblon, o Baixo Gávea, no Rio de Janeiro, a zona sul do Rio. E a gente é apaixonado. Desce pra Bayshore, faz a caminhada. A Bayshore ali é sensacional também, sensacional. Se eu não me engano, é o maior calçadão, entre aspas, é a maior calçada ininterrupta. Acho que tem uma coisa assim, que não tem nenhum tipo de farol, semáforo, assim, mas acho que já teve o recorde de ser a maior. Não sei se ainda é a maior, mas sem dúvida é uma das mais bonitas, porque você tem a Bahia de um lado e aquelas mansões lindíssimas também do outro lado. É muito gostoso ali. Super seguro, né? Então, assim, uma dos porquês da gente ter vindo pra cá também foi a segurança. Aqui a gente consegue fazer tudo sem ter medo de nada, de ser assaltado, nada. A gente vai ali na Bayshore à noite, a quantidade de gente correndo no calçadão, entendeu? Andando com cachorro. Então, isso é muito legal, muito legal. A gente não tem preço, né? Não tem preço. A gente tinha uma vida relativamente tranquila no Brasil, no Rio. E aí muita gente fica, por que vocês fizeram essa mudança, né, tão drástica de ir para os Estados Unidos? Cara, segurança. Porque isso não... A nossa paz não tem preço. Não tem o que... Eu acho que para a maioria das famílias esse é um dos motivos mais relevantes da mudança, né? Sair do Brasil. Sim. Segurança. E a gente está no país das oportunidades, né? Com certeza. E Tampa, sem dúvida nenhuma, é uma das cidades que mais te dá a oportunidade de crescer, eu digo assim, nos Estados Unidos. Sem dúvida nenhuma. Voltar um pouquinho para a questão de quando vocês abriram o business e agora vocês estão no processo de abrir o segundo. A gente não trabalha com comercial, mas nós temos ótimos parceiros porque realmente você tem que ter a conexão, o network dos outros agents comerciais, você tem que ter acesso aos imóveis que não tem também um banco de dados aberto disponível para todo mundo. Perfeito. É muito diferente. E a gente, às vezes, tem até dificuldade de explicar para as pessoas o desafio que é encontrar um imóvel comercial. Vocês ficaram muito tempo, tem gente que nós conhecemos que ficou anos procurando um ponto bom. Que você, assim, depois de 2 experiências, e Wesley Chapel, uma área que qualquer um que dirige por aí vai falar, aqui deve ter um monte de opção, aqui tem muita área verde, deve ter um monte de lugar para eu alugar.
Conta um pouquinho dessa experiência, da dificuldade do perrengue mesmo, e o que você pode até dizer para uma pessoa que vai estar nesse passo, nesse processo, nesse momento. Achar um ponto comercial, você tem muitas variáveis. Por quê? Você precisa saber o tamanho da sua loja. Então, no nosso caso, tinha que ser uma loja que não fosse tão grande. E hoje aqui na Flórida, a maior parte das lojas que tinham no mercado era acima de 1.200 pés, que já não servia pra gente. Tem um average, porque o nosso tipo de negócio, a gente precisa estar numa área que o pessoal ganhe bem para poder gastar, né, no produto premium. Então, tem várias variáveis que vão afunilando a sua pesquisa por um ponto comercial. Fora disso, tem os prós e contras de Tampa ser uma cidade que as pessoas estão olhando muito, porque por estar muito aquecido, tem muitos business vindo para cá. Então, a competição é grande. Exatamente, para achar o ponto, um ponto bom. Então, a gente ficou, para achar o ponto da primeira loja, uns 7 meses procurando. E assim, procurando praticamente todos os dias. Eu entrava no LoopNet, do Brasil ainda, tinha que botar ali uma VPN, porque só pode entrar quem está aqui nos Estados Unidos. Eu botava uma VPN e ficava pesquisando, né, ponto comercial, junto com a Real comercial que vocês indicaram. E a gente demorou uns 7 meses para poder achar esse ponto comercial. Muito mais difícil que uma residência. Muito mais difícil, muito mais difícil. E tem um fator importantíssimo também, que isso a gente também tem dificuldade de explicar para o brasileiro, que às vezes já tem muito sucesso no Brasil, vem para cá, ele vai alugar. O landlord, o proprietário, ele tem que gostar de você, ele tem que querer o teu negócio, ele tem que te aprovar, porque pode ser que você tá ali, às vezes, por 1 ano, 2 anos, o ponto para ser alugado vazio, a pessoa quer alugar, ele fala, não, para você eu não quero alugar. Mas eu não quero. Exato. Então, ele viu em vocês o potencial de ser, logicamente, uma ótima loja para ele ter no Plaza deles, para atrair outras lojas. E isso é uma outra variável também, que você tem que casar realmente muitas pecinhas desse quebra-cabeça. Isso que você falou é totalmente verdade, porque a gente tem 2 experiências com isso. A gente começou também a negociar, antes dessa loja, a gente negociou um pouco com um grupo muito grande de centers, né, aqui na Flórida, que era um shoppingzinho lá de Brandon e Riverview. E eles falaram, cara, vocês estão vindo do Brasil, vocês ainda não estão aqui nos Estados Unidos, então a gente não vai seguir com a negociação. Então a gente teve essa experiência lá atrás, essa negativa. E a segunda experiência foi nesse segundo shoppingzinho, quando a gente fechou com a proprietária, ela falou, cara, a gente está negociando aqui também com uma loja de sorvete, porque vão ter só esses 2 negócios de dessert nesse shopping. E ela falou, mas eu não senti confiança na proprietária, então a gente não vai fechar com eles. Então, tem justamente isso. O dono do local, ele gosta de conhecer quem é o dono do negócio. Então, ele vai fechar com você se ele gostar de você. Se ele sentir confiança, se ele ver que você realmente é um empreendedor que vai estar ali no dia a dia, que vai fazer o seu negócio dar certo. Porque ele também não quer ficar com o espaço alugar para você e você daqui a 1 ano fechar o seu negócio e vai ficar estigmatizado, um lugar que nenhum business dá certo. Exato. Porque a gente até já teve essas conversas. Tem algumas áreas que é incrível, como todo negócio que abre, fecha. E aí fica ali, você já fica achando que o problema é o ponto. Exato, exatamente. Isso que você falou é 100% verdade. Lembra que eu falei pra você que eu saí de um restaurante e eu adoro o sorvete do Two Bros, que tem ali no Water Street. Eu amo o sorvete dele. E eu saí de algum restaurante. Dia, né? Exato, é uma delícia, aquele de mel. E aí saímos de um restaurante e acho que era tipo 9 horas da noite. E acho que era numa sexta-feira, fechado. Não tava fechando. Tinha 2 funcionários ali. E eu já tava com aquele desejo daquele sorvete de mel. Eu falei, vou passar lá. E o Water Street lotada. E eu parei assim na loja, porque eu vi que tinha gente ainda. Aí a pessoa saiu e falou, você tá aqui esperando, achando que você vai entrar? Tô. Ela, não, a gente já tá fechando. E aí você me falou, mas nossa, a gente fica até 10, 11 horas da noite. Se tiver movimento, eu vou ficar aqui. Porque a pessoa come e depois ela quer comer uma sobremesa. E essa é a diferença de você ver. Ali com certeza não era o dono que tava ali. Porque se fosse o dono, ele ia falar, peraí, tô fechando, mas entra. Exato. Ou então ele nem ia fechar às 9 horas da noite, ele ia ficar até mais tarde. Porque quem vai comer a sobremesa vai comer depois do jantar. Depois do jantar. Então isso daí foi uma coisa que... boba, assim, que você me falou, que eu falei, olha só como faz diferença realmente. E o nosso conceito de negócio é justamente sobremesa. Muita gente acha, cinnamon roll vai ser mais café da manhã. Só que não. Como você pode customizar o seu próprio cinnamon roll, então vira uma sobremesa. E a gente fica aberto até 10 horas da noite, final de semana, porque a gente tá num lugar que tem muitos bares, muitos restaurantes, e as pessoas depois de comer, elas gostam de
comer uma sobremesa. E já está estacionado mesmo o carro, ela vai a pé. E tem um que é o mais famoso, igual ela adora o sorvete de mel. Não sei se eu provei aquele dia de mel. Não provou, você precisa. Pra mim é o melhor. E o outro é o de guava. Cara, eu gosto muito do pistacho e do milho. Que é um crocantezinho com caramelo. Sim. Acho que é The Million. Pois é. Não, mas e o seu? Tem o teu os mais bem vendidos são o Very Berry, porque tem cake berries, blueberry, bastante fruta. E tem o Cookie Monster, que é a cookie... Os meus filhos vão amar, né? Não, e é gigante. É um troço assim, desse tamanho, sabe? É pra dividir. Então, E é caro, não é uma coisa que você vai... Eu pensava que era pra dividir. Só que quando a gente veio pra conhecer o conceito do negócio, a gente teve, né, lá com o CEO da Sanaholic, ele falou... Os americanos comem um e se deixar eles comem 2. Sério? E é realmente. As porque pessoas vão inteiro. É enorme. Você come um inteiro sozinha? Eu como bem, você sabe que eu como bem. Eu tenho... Mas, não, eu imaginei que ainda mais depois de uma refeição, e é doce pra caramba, né? Não, e a gente tem um lá que a gente chama que é o stack, que é um scoop de cookie dough em cima do cinnamon roll. Então, ele vira uma montanha, a gente quase não consegue fechar a caixinha. E as pessoas comem um deles sozinho. E ficam eu não lembro que era tamanho assim, diferente do normal. Não, ele é grande. Grandãozão. Ele é bem grande. Eu e a Ju, a gente sempre divide, né? Também porque a gente comia um todos os dias. Mas é isso, os brasileiros dividem mais, mas os americanos caem dentro. Que engraçado. Essas diferenças culturais são bem interessantes. Mas isso que você falou do dono tá ali dentro para poder viver isso, cara, como é que a gente vai fechar? A gente é um negócio de sobremesa, como é que a gente vai fechar antes das 10 horas da noite num final de semana? Onde tem vários restaurantes. Pois e é onde estão os bares. Onde claro. as pessoas mas Water Street... Pois é. Então, assim, não dá pra entender eles Não dá pra... mas eu acho que é isso. Eu acho que eles... E dá pra ver que também são pessoas bem novinhas, assim. Sim. Realmente dava pra ver que era funcionária. E estão ali contando... Porque provavelmente eles iam pra balada. Então estavam ali olhando no relógio. Mas agora, essa vez que nós duas fomos juntas... A gente almoçou e caminhou. E você teve a impressão que estava fechada, lembra? Aí conseguimos abrir a porta, acho que não dava para ver ninguém lá dentro, alguma coisa assim. E isso tem a ver, o tamanho também, eu acho que isso influencia você olhar o restaurante e ver que tá lotado, só que às vezes ele não tá lotado, às vezes ele é pequeno e tem muita gente lá dentro. Isso acontece direto na nossa loja. Às vezes a Ju fala, cara, não é possível. A gente passa aqui, sei lá, meia hora sem entrar ninguém, do nada vem uma wave de pessoas que entram 40 pessoas juntas. Eu acho que o americano gosta de olhar do lado de fora e ver que tá cheio. Vou lá ver, deixa eu lá experimentar, deve ser bom, tá cheio. Deve ser bom. Exatamente. E ter uma loja pequena ajuda com isso também. É verdade. Ajuda com as pessoas verem do lado de fora, né? Ver, tá cheio, vamos lá. Deve ser bom, deixa eu experimentar isso. E todo o feedback, né, que a gente tem dos nossos customers são todos positivos. Todos. É óbvio, né, que às vezes tem um probleminha ou outro, mas em relação ao produto, todo mundo ama. É muito bom. Que bom. Muito orgulho de você saber que a gente participou um pouquinho dessa jornada, porque a gente acompanhou o quê? Já vai fazer 6 anos. Já fez 6 anos. É verdade. Bastante tempo. Então, parabéns. Estamos curiosos para saber... que mais, né? A segunda loja, casa, deve ter mais algum plano aí acontecendo, né? Então, tem, tô até já fechando aí um business plan, porque eu vou começar a tentar trazer investidores brasileiros para Tampa, na verdade Central Florida, né? Para investir aqui e eu tocar os negócios. Então, eu vou ser o sócio operador de franquias e trazer esses investidores do Brasil que querem ter uma renda em dólar para poder botar o dinheiro aqui nos Estados Unidos, e a gente tem um pezinho aqui também para ajudar a expandir um pouco mais. Aceita sócios americanas também? Com certeza, 100%. Para finalizar, uma última perguntinha que eu tenho, não sei se a Marga tem outra. A sua experiência, tanto da sua família e atua no Brasil, empreender no Brasil versus empreender nos Estados Unidos, quais as principais diferenças? Cara, o mercado aqui para o empreendedor é muito melhor. Muito melhor. Assim, por mais que aqui também tenha burocracia, que nem tem no Brasil, aqui o ambiente é feito para você abrir o seu negócio, para você expandir o seu negócio. Ter sucesso. Exatamente. E a principal diferença que a gente viu foram nas leis trabalhistas. Aqui é muito mais tranquilo. O contrato de empregador e empregado é o que vale. Então, você apertou a mão do seu funcionário, você vai ganhar isso, é isso que ele vai ganhar. É um acordo entre trabalhou, vocês? Ganhou, não trabalhou, não ganhou, o funcionário recebe por hora. Se o funcionário também quiser falar para mim, Thiago, eu encontrei um
um trabalho melhor, vou ganhar um pouco mais. A partir de amanhã ele não precisa mais vir, né? Não tem nada de vínculo trabalhista que a gente precise passar um processo chato, exatamente. Então isso é muito melhor aqui na Flórida. A gente sabe que tem alguns estados que não são tão assim, né? A Califórnia já é um pouquinho mais chato em relação a leis trabalhistas. Mas aqui é muito bom pro empreendedor e até pros próprios funcionários. A gente nunca teve nenhuma reclamação de funcionário da Flórida ser do jeito que é, entendeu? Até por isso que muito brasileiro sai do Brasil, onde tem vínculos trabalhistas, e vem para cá para trabalhar na Flórida, né? Sobre esse regime de hora. Então, acho que a principal diferença foi essa. Fora que tem certas burocracias no Brasil que são feitas para alimentar, tipo, uma corrupção. Então, isso já estava enchendo a nossa paciência lá no Brasil. Eu falei, não, cara, eu quero ir para um país que seja um país sério, onde tem um ambiente melhor para o empreendedorismo. Então, foi por isso que a gente escolheu botar o nosso dinheiro aqui, né? Botar a nossa skin e empreender aqui. Eu acho que essa é a principal diferença para quem quer abrir um negócio aqui nos Estados Unidos, para quem tem um negócio no Brasil. Eu acho que é por isso que muita gente está vindo para cá. Exato. O estado da Flórida, ele justamente hoje... Temos um governador que foca muito nessa parte mesmo de empreendedorismo, literalmente. Ele quer que nós continuemos aqui trazendo mais negócios, Perfeito. O aumento da população ajuda a fomentar toda essa economia. E por isso que muitas empresas até aqui dos Estados Unidos, norte-americanas, né, vieram também para cá, para a Flórida, logo depois da pandemia, né, depois de que tudo aconteceu, justamente por esse ambiente pró-empreendedor. Então, realmente, foi a melhor escolha que a gente pôde fazer. Agradeço muito a vocês também, porque vocês ajudaram a gente bastante, como eu já falei no início do nosso processo. E é isso, foi um bate-papo ótimo. Gostei muito de estar aqui conversando com vocês. Foi ótimo. A Ju fez falta, mas você a representou muito bem. Vão ter outras oportunidades e ela vai estar aqui do meu lado. Vamos querer saber das novidades. Com certeza. Queremos convite para conhecer a loja nova. Sem dúvida, a gente vai fazer um VIP antes do Grand Opening e vocês vão estar convidadas, sem dúvida nenhuma. Obrigada. Muito obrigada. E muito orgulho mesmo de vocês. Parabéns. Obrigado.